Neste vídeo será apresentado o trabalho desenvolvido pelos acadêmicos Diego Fagundes e David Gabriel, da Universidade Federal do Rio Grande, do curso de Engenharia Agroindustrial. Este trabalho é o trabalho final da disciplina Tecnologia da Madeira, sob orientação do professor Edson Cordeiro do Vale. O título do trabalho é Obtenção de zeólita ZSM5 a partir da cinza da casca do arroz para o uso como catalisador na produção de olefinas leves. Bom, a proposta do nosso trabalho consiste na obtenção da casca do arroz. Primeiro essa casca vai ser queimada, gerando assim então a cinza da casca do arroz. Essa cinza será realizada uma lixiviação alcalina, obtendo-se assim o silicato de sódio. Nesse silicato será adicionado etanol e sementes e será obtido então a zeólita ZSM5. Essa, por sua vez, será utilizada como catalisador em processos MTO e ETO para a produção de olefinas. Bom, alguns dados com relação ao grão de arroz. 23% do grão de arroz é composto por casca, 4% é composto de cinzas. Nessas cinzas, 75% é composto de sílica e 25% de matéria orgânica e algumas impurezas. Essas porcentagens de sílica e matéria orgânica dependem muito da variedade do solo e da variedade do grão. A casca do arroz, quando queimada, apresenta um teor energético entre 12 a 18 megajoules por quilograma. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior produção de arroz do país. Segundo os dados do IPDATA, na safra de 2007, na tabela são apresentados os 10 municípios com maior produção. Esses dados serão utilizados para realizar a localização da instalação de uma indústria para esse tipo de processo. Será utilizado, então, o método da mediana para descobrir o melhor local adequado para a instalação da indústria desse processo. O método da mediana consiste em realizar a soma das produções, as taxas de produções de cada município, e encontrar a mediana desse total. Primeiramente, começamos com a coordenada vertical, pegamos o primeiro ponto, somamos o valor dele com o segundo ponto. O somatório desses dois valores será somado com o terceiro ponto, o somatório dos três valores será somado com o quarto ponto, e assim sucessivamente, até que este valor ultrapasse ou se iguale ao valor da mediana encontrado. No momento que esse valor ultrapassar ou chegar ao mesmo valor da mediana, esta será a coordenada vertical adequada. Após, será encontrada a coordenada horizontal. Então, partirá do primeiro ponto, pegará sua carga, sua taxa de produção, somará com o segundo ponto, o terceiro ponto e com o quarto. Da mesma forma, no momento que esse valor se igualar ou ultrapassar o valor da mediana, esta será a coordenada horizontal da nova localidade. Utilizando esse método, então, verificou-se que o local mais adequado seria em Alegrete. Para a obtenção do silicato de sódio, pode-se fazer por dois métodos. O primeiro consiste na calcinação com atmosfera controlada. Este método é realizado a uma temperatura de 400 a 700 graus Celsius. Não é um método muito bom, pois ele necessita de muita energia, e a sílica obtida ela é pouco reativa. O segundo método seria a utilização de lixiviação por meio alcalino. Este método apresenta um baixo custo, uma sílica de alta pureza e grande reatividade. A seguir, será apresentado o fluxograma de obtenção de silicato de sódio pela rota de lixiviação alcalina. Primeiramente, deverá ser realizado uma análise química da cinza da casca do arroz. Nessa análise química, é possível concluir que uma cinza obtida a partir de uma combustão com uma alta temperatura apresenta um teor elevado de sílica.
A etapa de lixiviação consiste na aplicação do hidróxido de sódio sob agitação intensa a uma temperatura de aproximadamente 90 graus Celsius. A partir daí, já se obtém o silicato de sódio. Após essa etapa é realizada uma filtragem, onde o retido será lavado e filtrado novamente. O resíduo, ou seja, o passante, pode ser utilizado ainda como produção de carvão ativo, pois ele apresenta um teor ainda de sílica. Após a obtenção do silicato de sódio, então, que é a nossa fonte de sílica para o próximo processo, vem a etapa da síntese das iodas de SM5, onde vamos ter os seguintes reagentes: o silicato de sódio, o hidróxido de sódio, sulfato de alumínio, etanol e semente. Aqui, na clássica rota de síntese das SM5, é utilizado o composto nitrogenado N-butilamina, mas para esse trabalho optou-se por utilizar uma rota o mais verde possível, ou seja, utilizando um codirecionador de estrutura, que é o etanol, juntamente com a semente. A semente é a própria zeólita SM5, que vai auxiliar então na formação dos cristais e diminuir os defeitos e impurezas. Primeiramente, então, adicionou a solução de sulfato de alumínio sobre a solução de hidróxido de sódio. E em seguida, adicionou a solução de sulfato de sódio e juntamente com o etanol, que é o codirecionador. E posteriormente, então, foi adicionado a semente e a fonte de sílica, que é o silicato de sódio. Essa mistura permaneceu sob agitação até formar um gel homogêneo, que é chamado então do gel reacional. Esse gel reacional então permanece sob agitação de 15 a 30 minutos. Após isso, então, é passado para a etapa de envelhecimento, onde é feito um banho termostatizado que fica em torno de 45 a 50 horas a 40 graus Celsius. Após esse tempo, é feito então o tratamento hidrotérmico, que é em autoclave por 50 horas a 170 graus Celsius, onde é nessa etapa que é feita a formação dos cristais. O resfriamento é feito sobre água corrente até atingir o pH igual a 8. O pH, na síntese das iodas SM5, é um fator importante, pois ele determina o tamanho dos cristais. Após essa etapa, é feita a filtragem e a secagem do material em uma estufa por 24 horas a 110 graus Celsius, que posteriormente é levada à calcinação, que tem como objetivo eliminar algum coque que tenha se formado pela decomposição da base orgânica. Então, após todo esse processo, obtém-se as zeólitas SM5. Na figura 3 é a representação estrutural então das zeólitas SM5, onde o 5 representa o tamanho médio dos poros. E na figura 4 é a estrutura dos tetraedros, onde, devido ao alumínio na rede, é necessário um metal alcalino para fazer o balanceamento eletrônico, para que ocorra a cristalização. Principais aplicações. Ela é utilizada na metilação do tolueno para a produção seletiva de estilenos, no craqueamento catalítico de N-dodecano, na conversão de glicerol para olefinas leves e as principais aplicações na indústria química. Então, ela é utilizada como um dos componentes do processo de craqueamento catalítico eletrofluidizado e empregada em reações de desidratação como as de álcoois para a produção de olefinas, como no processo MTO, que utiliza o metanol para a produção de olefinas leves, e o ETO, que utiliza o etanol para a produção de olefinas leves. As referências utilizadas. Muito obrigado.